Os que ficam aqui, ou aos que ficam aqui, eu os convido ao texto de Mateus, capítulo de número 7, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Hoje nós vamos estudar do verso 13 ao verso de número 23 do evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Mateus. Vocês sabem o que é prova? Prova é ser escolhido para ser o goleiro do time da IPBE no torneio das igrejas presbiterianas. Foi o que fizeram comigo, Jorge. Foi algo desesperador. Em 5 minutos, eu sofri 5 gols de todos os lados. Parecia Brasil e Alemanha. Gol da Alemanha e gol da Alemanha. Minha filha Sofia ficou tão triste com a situação que da arquibancada ela implorava comigo: pai, por favor, mude de posição, eu não aguento mais ver isso. A torcida da nossa igreja foi muito gentil. Rapidamente começou a cantar uma canção: Sabrina é melhor do que Renan, Sabrina é melhor do que Renan. Minha esposa jogou melhor do que eu. Só não foi pior, irmãos, porque Deus me presenteou no dia com o futebol feminino. É uma maravilha o futebol feminino, né? Uma irmã da nossa igreja corria para o lado errado do campo. É para lá, minha irmã, é para lá. Outra irmã da nossa igreja, corintiana, sabe? Ela se escondia quando a bola lhe era lançada. E outra jovem jogava futebol com as mãos para o alto, como se estivesse orando ou como se estivesse se preparando para jogar vôlei. É futebol, jovem. É com os pés. Foi algo muito desesperador, irmãos. Nunca mais me façam isso, jovens. Eu não nasci para ser goleiro, eu sou atacante. Aquele que fica na outra área esperando a bola chegar. Eu acho. Pelo menos eu acho isso. Agora, falando de provas, lembrando os tempos de escola, você gostava delas? Eu lembro de amigos que amavam os jogos internos, de amigos que amavam as amizades da escola, mas eu não me recordo de ninguém que morria de amores pela semana de prova. Ninguém nunca chegou na escola super feliz: hoje é a semana de provas. Ainda assim, eu não posso dizer que as provas não têm seu valor. Elas têm sim seu valor. Elas servem para comprovar o aprendizado e para apontar as deficiências do aluno. Sem elas não podemos apontar o nosso desempenho, perceber as nossas carências. Por isso, mesmo não gostando muito das provas, eu preciso dizer que elas têm um bom propósito no fim das contas. A mesma coisa acontece na vida cristã. Não podemos apenas falar que somos cristãos. Nós precisamos ter provas concretas de que somos cristãos. Não podemos apenas imaginar que talvez sejamos salvos. Precisamos ter esta certeza no coração. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se de tempos em tempos a si mesmos. É bem o que Jesus faz no nosso texto hoje. Ele nos oferece provas, questões sérias, com as quais todo cristão sério deve lidar. Mateus 7, do verso 13 ao verso de número 23. O texto é curto e eu vou ler todos os versos então com vocês. Na versão que eu tenho em mãos, a Nova Versão Internacional, que usamos costumeiramente na igreja, o texto diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
Verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã, pela rica oportunidade que temos de ler e ouvir a exposição da Tua palavra. O Senhor não nos deixou no escuro, tateando, como que querendo Te encontrar. O Senhor não nos deixa em dúvidas sobre o que significa salvação ou sobre o estado do nosso coração. Graças a Deus temos a palavra. Ela nos revela a Tua vontade, nos revela a Tua salvação, nos revela o Teu caráter e o que esperas de nós. E este texto em particular, Senhor, espera que lidemos com as questões mais sérias do cristianismo. Usa este momento, se utiliza deste texto ao Espírito Santo para revelar e avaliar a nossa condição espiritual. E que ao final deste momento, outra vez, ou pela primeira vez, estejamos seguros, certos da nossa condição diante de Ti. Abra os olhos do nosso coração e ajuda-nos em todo o tempo para a glória de Jesus Cristo. Esta é a nossa oração. Amém. O Sermão do Monte pode ser dividido em 3 partes maiores. Respectivamente, ou em sua ordem, nós as chamamos de caráter, ensino ético e, melhor dizendo, exortação. Na primeira parte do sermão, Jesus nos revela o caráter de alguém alcançado pelo Evangelho. O que o habita, quais são os valores que vivem no seu coração. Quando deixamos a primeira e adentramos a segunda parte do sermão, Jesus nos apresenta diversos ensinos sobre a vida do cristão. Como é que alguém alcançado pelo Evangelho vive em relação aos seus semelhantes, vive sua adoração pública, desfruta a adoração coletiva com seus irmãos. Quando chegamos ao capítulo 7, mais precisamente ao verso 13, estudiosos nos avisam que estamos pisando a última parte ou seção do sermão de Jesus. Parte esta que é feita de uma grande exortação. É como se Jesus estivesse dizendo, depois do sermão, agora que eu preguei, e agora que vocês ouviram sobre o caráter do reino, sobre a ética do reino, o que vocês vão fazer? Vocês vão ouvir e me seguir, ou vocês vão ouvir, virar as costas e rejeitar o meu ensino? O pregador galês Martin Lloyd-Jones, comentando o texto, ele explica:
O que Jesus deseja não é ouvir nossos elogios. Antes de tudo, é ver a nossa prática. O Sermão do Monte não foi pregado a fim de ser comentado, e sim a fim de ser colocado em prática. A mensagem cristã não é alguma ideia teórica tão somente, antes é algo que realmente deve caracterizar a nossa vida diária. E esse é o propósito dos últimos versos do Sermão do Monte. Nos convocar à prática, a fim de provar e revelar a nossa salvação. De acordo com Jesus aqui, nós precisamos lidar com questões sérias do cristianismo, a fim de provar e revelar a salvação que um dia recebemos por meio do Evangelho. Quais são estas questões? Questões sérias com as quais precisamos lidar repetidamente ao longo da caminhada cristã. Eu listei 3, a partir dos 3 parágrafos do nosso texto. E elas estão no nosso boletim informativo, página de número 2. Quais são as questões sérias com as quais precisamos lidar de acordo com Jesus? Em primeiro lugar, nós temos de lidar com a questão da decisão. Eu percebo que por vezes nós amamos ter muitas opções, especialmente as mulheres, não sei porquê. No entanto, em outros momentos, nós gostaríamos de ter a opção de fundir todas as opções, a fim de não ter de escolher uma em detrimento da outra. Não é assim que por vezes acontece conosco? Quando, porém, o assunto é a nossa salvação, Jesus não nos permite fazer isso. Porque no final das contas, segundo Jesus, só há 2 reais possibilidades para o homem e para a mulher. E é por isso que ele nos exorta no texto, no verso de número 13. E eu queria que você voltasse outra vez seus olhos para o verso 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, diz o verso 14, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Conseguem perceber as 2 possibilidades? Só há 2. 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos e 2 grupos de pessoas. O número não é 3, não é 4, não é 5. O número de possibilidades, de acordo com Jesus, se resume a 2. Mas elas são distintas, são diferentes, são opostas. Uma porta é estreita, a outra é larga. Para passar pela porta larga, você não precisa deixar nada para trás. Para passar pela porta do Evangelho estreita, é necessário deixar tudo para trás. Um caminho é largo, é amplo, é confortável. É o caminho das muitas opiniões, do relaxamento moral, da permissividade sem limites. O outro caminho é caracterizado pelo aperto, por limites, por fronteiras estabelecidas pelo próprio Deus na sua palavra. São 2 destinos. Um que dá no que Jesus chamou de perdição, o outro que dá no que ele chamou de vida. Jesus não explica com detalhes o que quer com o termo perdição. Mas o Dr. John Stott sugere, a partir de outros textos bíblicos, o seguinte: a terrível palavra perdição
parece pelo menos nos conceder a liberdade de dizer que tudo que é bom será perdido no inferno. O amor e a beleza, o encanto e a verdade, a alegria, a paz e a esperança, e para sempre. É um futuro horrível demais de se contemplar, sem lágrimas. Portanto, o caminho amplo, diz Stott, é um caminho suicida. O outro, alcançado através da porta estreita, ele é apertado, às vezes por toda a vida, mas ao final ele nos conduz à vida eterna. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Ele nos leva ao propósito para o qual fomos criados, amizades com o Criador, amizade com os nossos semelhantes. E há também dois grupos. Um grupo que decide entrar pela porta larga, caminhar pelo caminho amplo. Decide, portanto, chegar à perdição. Outro grupo decide por entrar pela porta estreita, por caminhar por um caminho apertado e por chegar à vida eterna. Resumindo, há duas portas que levam a dois caminhos que nos conduzem a dois destinos distintos, separados eternamente. Eu nem preciso dizer que este ensino está fora de moda, preciso? Como bem nota outra vez John Stott, as pessoas nos nossos dias gostam de não ter de escolher. Toda pesquisa pública nos permite, além de um sim e um não, um eu não sei. Os homens adoram Aristóteles e o seu dourado meio termo. Amam o caminho mais popular da via média. Desviar-se do meio, diz Stott, é arriscar-se a ser chamado de extremista ou fanático. E todos se ressentem quando são colocados diante da necessidade de uma escolha. Porém, Jesus não nos permite escapar dela. Todos precisamos decidir. Alguns que me escutam agora estão dizendo: decidir por Cristo é muito fácil. É só levantar a mão. Outros estão me questionando: Renan, precisamos decidir mesmo por Cristo? Não somos calvinistas? Acreditamos na soberana eleição de Deus? Vou lidar com as duas questões. Primeiro com a última. Será que precisamos mesmo decidir por Cristo? Nossa salvação depende da decisão por Cristo. Nós somos salvos mediante a nossa decisão e a nossa ação. Como é que resolvemos este problema? Jesus está claramente pedindo uma decisão. O que é que fazemos? Nós juntamos textos bíblicos. A primeira regra de uma boa interpretação bíblica é: a Bíblia interpreta a Bíblia. E quando colocamos este texto lado a lado com muitos outros textos, nós somos lembrados. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus e no que Ele fez na cruz do Calvário. E isto se dá pela graça de Deus, e não por esforço próprio. Eu cito, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios no capítulo 2, dizendo: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Qual é a implicação, irmãos? Eu não salvo a mim mesmo quando decido entrar pela porta estreita do Evangelho. Eu provo a mim mesmo que fui salvo pela graça de Deus quando adentro a porta estreita do Evangelho.
O contrário também é verdadeiro. Quando eu escolho, decido a porta larga e habito no caminho amplo, eu posso viver a vida inteira dizendo que eu sou um salvo. A minha caminhada prova que eu nunca fui alcançado pelo Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que provemos, por estar do lado de dentro, que somos de verdade salvos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Voltemos agora à primeira questão. Talvez alguém pense, é muito fácil decidir por Cristo Jesus. É levantar a mão, é escrever num cartão, é repetir uma oração. Quando foi que Jesus disse isso? Biblicamente falando, seguir a Cristo é a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Porque sempre envolve perda, sofrimento e dor. Missionário batista David Platt nos fala em seu livro Siga-me, sugestão de leitura para os nossos 2 meses, acerca de uma mulher do Oriente Médio chamada Ayan. Ela nasce em uma família tradicionalmente muçulmana, que se gaba de ser 100% muçulmana. Mas Ayan está ouvindo o Evangelho e aos poucos está criando coragem no coração para seguir a Cristo. O missionário nos pergunta, o que devemos dizer para ela? Que a vida dela vai ser fácil? Que a partir de agora ela terá bênçãos sem medidas? Que os seus pais vão amá-la? Que a sociedade vai honrá-la? E que tudo de bom vai acontecer a ela? É isso que devemos dizer para ela? Ou será que temos coragem de falar a verdade? Ayan, provavelmente você vai perder sua família, será perseguida pelos seus antigos irmãos muçulmanos e terá uma vida, quer aqui ou em outro lugar, de muito sofrimento e dificuldades. O mesmo missionário nos levanta uma reflexão diante dos nossos olhos quando pergunta, por que seria diferente conosco? Só porque moramos no Ocidente? Seguir a Cristo de verdade ou decidir por Cristo sempre implica dor, sofrimento e perseguição. Outra vez, citando Martin Lloyd Jones, ele diz, a vida cristã é difícil desde a sua entrada. É uma porta estreita. Para passar por ela, você precisa deixar muita coisa para trás e isso não é fácil. Pessoas ficam para trás. Amigos ficam para trás. Familiares ficam para trás. Ficam do lado de fora porque não entendem por que entramos. O nosso antigo estilo de vida fica para trás, ou deveria ficar. O nosso eu, que antes nos controlava e nos direcionava para a direita ou para a esquerda de maneira egoísta, agora é obrigado a ficar para trás. Porque se eu passar pela porta, eu devo seguir o caminho de Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entrar pela porta estreita do Evangelho é atrair para si mesmo sofrimento e perseguição. Capítulos depois, Jesus vai dizer aos seus discípulos, vocês serão odiados pelo mundo. Quando Pedro quis impedir o Senhor de chegar a Jerusalém e ser crucificado, o que foi que Jesus disse? Tudo bem, Pedro, não vamos mais sofrer. Pedro, se você quiser vir comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Horas antes de ser crucificado, o Senhor os lembrou, vocês serão perseguidos. O convite do Evangelho não é um convite à vida fácil, melhor, tranquila, confortável. Se é, pergunte a Paulo, porque ele morreu decapitado. Converse com João Batista, porque também perdeu a cabeça. Porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Se o sofrimento é uma marca de maldição, Deus não gostava deles. Não é fácil, irmãos. Ser cristão na moda atual é fácil. Dizer que frequenta uma igreja é simples. Mas entrar no caminho do discipulado
é difícil. Mas por que deveríamos fazê-lo? Porque esta irmã Ayan, do Oriente Médio, deve deixar sua família, seu conforto e sua vida para seguir a Cristo. Porque só o Evangelho, irmãos, nos liberta do caminho da perdição e nos coloca no caminho da vida eterna. Só o Evangelho tem o poder de quebrar a escravidão do pecado do nosso coração, de abrir os olhos do nosso coração e de nos fazer enxergar a beleza inigualável de Cristo Jesus. Só o Evangelho destrói os falsos deuses a quem adoramos e nos leva ao encontro arrebatador com o verdadeiro Deus e Senhor da nossa vida. Decidir por Cristo é difícil. Provavelmente perderemos muito do ponto de vista humano. Mas nele, por causa dele, para a glória dele, ganharemos tudo, hoje e eternamente. De acordo com Jesus, nós precisamos lidar com a questão da decisão. Em segundo lugar, de acordo com Jesus, nós precisamos lidar com a questão das provas. Ele acabou de nos oferecer a ordem: entrem pela porta estreita. Mas ele sabe que há empecilhos, há obstáculos no caminho, há pessoas, valores e demônios que estão constantemente bloqueando o caminho que leva à porta estreita. Para nos ajudar com esses perigos, ele nos oferece uma segunda ordem ou exortação. Quando nos diz no verso 15, cuidado com os falsos profetas. Oh, meus irmãos, não sejamos ingênuos. Eles existem, né? Jesus acreditava na existência de falsos profetas. Eles atuaram no Antigo Testamento, desviando o povo de Deus por vezes do Senhor. Eles atuavam no Novo Testamento, amarrando e sobrecarregando por vezes o povo de Deus. Eles continuam por aqui, enganando pessoas, desviando pessoas, condenando duas vezes as pessoas à perdição. Por que devemos ter cuidado com eles? O verso 15 nos diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Por que precisamos ter cuidado com eles? Porque eles são perigosos. Eles usam disfarces, falam o evangeliquez, se vestem como cristãos autênticos, não vão à televisão ou aos púlpitos e abertamente se declaram falsos profetas. Eles não fazem isso. Eles usam disfarces. Mas eles são perigosos porque o que querem, no final das contas, é a carne das ovelhas, devorar os seus ouvintes, prendendo-os aos seus pecados cada vez mais, o desejo de ter, de ser, de conquistar. E através deste movimento de manipulação, eles se tornam cada vez mais poderosos, grandes. Como é que nós nos protegemos? O texto é claro. Verso 16, Jesus diz: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Outra imagem da perdição. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão.
Essa última fala também abriu lá em cima. Jesus começa e fecha com a mesma sentença: pelos frutos deles vocês vão saber se são falsos ou verdadeiros. Uma ovelha ou um lobo pode nos enganar se disfarçando de ovelha por algum tempo. Mas uma árvore, diz Jesus, não pode. Ela se revela pelo seu fruto. Assim sendo, Jesus diz aos seus discípulos: cuidado com eles. Praticamente, como é que nós sabemos, irmãos, se estamos ou não diante de um falso profeta? Quando escutamos seus ensinos, escutamos suas mensagens. O Dr. John Stott sugere 3 testes para nos ajudar. O primeiro teste é o teste da substância ou do conteúdo. A mensagem deles exalta a Deus ou ao homem, adora a graça livre e soberana de Deus, ou destaca o valor e os feitos dos homens. Ao sair de suas reuniões, você deseja adorar mais a Cristo, ou você se sente cada vez mais especial diante dos homens? Depois de suas mensagens, você tem a vontade de cair de joelhos, como um pecador, agraciado por Deus para adorar a Deus, somente a Deus? Ou você se enche de si e sai para conquistar o mundo e os seus valores e as suas promessas como se fosse o mais poderoso de todos os homens? O teste do conteúdo ou da substância. Outro teste que John Stott nos sugere, o teste da fonte. De onde é que eles tiram suas mensagens? Da palavra de Deus ou da própria criatividade? Eles se voltam ao texto antigo do Senhor, ou eles preferem as últimas ideias da estante de autoajuda? Eles fazem exposição do texto sagrado, ou eles recortam o texto sagrado, retirando os textos do seu contexto e usando-os apenas como citações soltas para maquiar o que querem dizer, para dar a ideia aos fiéis de que são bíblicos porque estão usando trechos isolados das Escrituras. O último teste sugerido por John Stott é o teste da conduta. As pessoas não conseguem se esconder para sempre. Eles se escondem no início do ministério e logo depois se revelam. A conduta destes pregadores é mais parecida com Jesus ou é mais parecida com um magnata dos nossos tempos? As bem-aventuranças listadas no início do Sermão do Monte caracterizam estes pregadores? Ou estão eles possuídos pelos valores deste mundo? Você pode dizer deles que o fruto do Espírito de Gálatas 5 habita o coração deles? Ou eles são mais possuídos por riqueza, poder, fama e prestígio? Este é o primeiro e grande ensinamento desta porção. Mas acredito eu, não é o único. Há um segundo ensinamento, menor, é verdade, mas muito importante. Principalmente quando ligamos este texto ao texto correlato de Lucas. Não podemos apenas esperar pelos frutos dos outros. Para provar nossa salvação, irmãos, nós precisamos procurar pelos frutos do nosso coração. Porque assim como há falsos profetas, há também falsos cristãos. Há o que David Platt chamou de cristãos não convertidos. Como é que sei que não estou no grupo deles?
Como é que posso ter certeza de que me encontro no grupo dos cristãos genuínos? Só há 2 frutos que precisamos buscar. A Bíblia é clara quanto a eles: fé e arrependimento. O que é fé? No sentido popular, é a certeza de que tudo vai dar certo no final do dia. Não é isso? No sentido popular cristão, fé é crer que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Por exemplo, nós citamos João 3, verso 16, que nos diz que Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Citamos Romanos 10:10, quando Paulo diz que com o coração se crê para a salvação e com a boca se confessa para a justiça. Citamos Atos 16, quando Paulo está preso em Filipos e dirige as seguintes palavras ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. De fato, fé é crer no Senhor Jesus Cristo. Mas não podemos arrancar esses textos de seus contextos. Em João 3, este verso está dentro de uma conversa com um religioso chamado Nicodemos. Fé, dentro daquele texto, significa responder a Deus por causa de um novo nascimento operado pelo Espírito. Em Romanos 10:10, fé não é simplesmente declarar que creio em Cristo. É estar disposto, como estava disposto Paulo, a sofrer por Cristo e a professar fé em Cristo mesmo diante do poder e perseguição romanas. Em Atos 16, o carcereiro está diante de uma ilustração do que significa fé em Cristo. Significa crer nele como Senhor e Salvador, e por causa dele enfrentar prisões, açoites e sofrimento. O que quero com isso, irmãos? A fé salvadora não é uma declaração verbal apenas. É uma resposta à operação sobrenatural do Espírito. É um compromisso radical por seguir a Cristo, independentemente das circunstâncias. Fé verdadeira é sempre acompanhada, lado a lado, do segundo fruto da salvação, arrependimento. O que era arrependimento para Nicodemos, por exemplo? Era romper com a antiga religião, deixar de crer em si mesmo e na própria força para agradar a Deus e confiar somente em Cristo para a sua salvação. O que era arrependimento para o carcereiro que foi alcançado pelo Evangelho através de Paulo? Era romper com o antigo estilo de vida, provavelmente de conforto, paz e tranquilidade, e estar disposto a seguir a Cristo através de dores, sofrimentos e perdas. Quando estive na África, alguns anos atrás, eu vi vividamente uma ilustração do arrependimento genuíno. Eu participei da ordenação do 4º pastor nativo de Guiné-Bissau, da igreja presbiteriana. Em anos de missão, nós só temos 4 pastores nativos. Mas eu fiquei muito feliz, porque não se tratava de um missionário brasileiro sendo ordenado, de um missionário americano sendo ordenado. Era o fruto do ministério dos missionários. Um africano sendo ordenado pastor presbiteriano em Guiné-Bissau. No entanto, o que mais me chamou a atenção naquela manhã de domingo foi a presença do pai daquele jovem, o bruxo mais poderoso da região. Ele foi ao culto de ordenação do filho, o que me sinalizou algo muito importante. Para seguir a Cristo, aquele jovem não apenas levantou a mão, aquele jovem rompeu com os antigos deuses da sua família.
Por anos, esteve disposto a pagar o preço de viver longe da sua tribo e da sua família. Isto é arrependimento na prática. É uma mulher que antes era dominada por consumismo, mas por causa da fé verdadeira do Cristo que morreu por ela na cruz, agora tem prazer em doar cada vez mais para a obra missionária. É um homem que antes era dominado por poder, ganancioso, pensava apenas em riquezas. E agora é livre de pressões mundanas neste sentido, tem o prazer de ser humilde, companheiro e de doar para o avanço do reino de Deus. Algumas igrejas dizem que você precisa ter um dom especial para ter a certeza da salvação. Outras dizem que você precisa assinar um cartão. Outras dizem que você precisa da oração forte de um apóstolo. A Bíblia diz que você só precisa de fé e arrependimento. E eu espero que todos nós os tenhamos e os vejamos no dia a dia da nossa vida. A última questão séria com a qual temos de lidar, irmãos, de acordo com Jesus neste texto, é a questão do conhecimento. Jesus trabalhou nestes parágrafos a partir de proposições. A primeira foi: entrem pela porta estreita. A segunda foi: tenham cuidado com os falsos profetas. E agora ele nos leva à terceira. Verso de número 21. Qual é a proposição de Jesus sobre a qual ele vai discorrer? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Durma com um barulho desse. Por que precisamos nos preocupar com esta proposição de Jesus? Porque, de acordo com o próprio Jesus, irmãos, há cristãos que estão perdidos e eternamente enganados quanto à sua condição. São cristãos, do lado de fora ao menos. Quem são eles, de acordo com Jesus? São cristãos que por vezes têm uma profissão de fé correta. Eles chamam Jesus de Senhor. Era o que a igreja do Novo Testamento fazia. Não reconhecia César como Senhor, reconhecia Cristo como Senhor. Eles sabem disso. Quando repetem a expressão Senhor, Senhor, Martin Lloyd Jones sugere que eles são cristãos fervorosos. Não apenas sabem o que estão falando, mas o falam com emoção, com fervor. De acordo com Jesus, tais cristãos são extremamente ocupados com a obra de Deus. Olha o que ele nos diz no verso 22. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Extremamente ocupados, correndo de um lado para o outro, fazendo coisas e obras em nome de Jesus. Ainda assim, tendo uma profissão de fé correta, revelando algum ardor por Cristo e envolvidos com muitas obras da igreja, Jesus nos diz que eles podem estar perdidos e eternamente enganados. Por quê? Volte os seus olhos para o verso 21 outra vez. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é que uma profissão de fé verbal não pode ser a garantia da minha salvação.
Esta fé salvadora precisa ser comprovada por uma vida de obediência que agrada ao Pai. Renan, você está me dizendo que a salvação envolve obras? Eu não. Jesus sim. Ele não está dizendo que precisamos fazer obras para alcançar a salvação. O que ele está dizendo é que se somos salvos, temos obras para mostrar. Ninguém entrará no reino dos céus apenas por dizer que conhece a Cristo, ou que tem Cristo como Salvador da sua vida. Mas não me entendam mal, ninguém entrará no reino dos céus sem declarar que tem Cristo e que o tem por Senhor e Salvador. Qual é a diferença? Uma declaração não é acompanhada de autenticação. A outra é uma vida que agrada ao Pai. No verso 23, Jesus nos diz: então eu lhes direi claramente a estes que estão ávidos, ocupados com a obra de Deus: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como assim? Eles estão praticando o bem, estão envolvidos com o louvor, com a pregação, com a assistência social. Do lado de fora, sim. Do lado de dentro, pode ser que não. Nós enganamos as pessoas, mas não podemos enganar a Cristo. Há pessoas que trabalham por Cristo pensando em si, usam Cristo como meio de ganhar o seu pão. Há outras que, por não entenderem a salvação ou como ela opera, trabalham por Cristo para conquistar Deus ou a salvação. E infelizmente diz Jesus que muitas pessoas serão surpreendidas no final de todas as coisas. Porque embora tenham dito a todos que conheciam a Cristo, o próprio Cristo jamais as conheceu. Isso é duro, irmãos. Mas está na Bíblia, palavra de Deus, e que tem por propósito a alegria da nossa alma. Eu penso que esse texto está tratando do auto-engano do nosso coração. Nós precisamos estar certos da salvação. Precisamos nos movimentar de um auto-engano superficial, religioso, para a certeza da nossa salvação. Como é que fazemos isso a partir deste texto? 2 caminhos. Primeiramente, eu posso dizer que a prova da nossa salvação não está tanto ou somente em um falar correto. Está principalmente em um viver piedoso para a glória de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo no texto? Eles falam muito bem, Senhor, Senhor, mas não vivem de acordo com o que falam. Posto isso, eu penso que nós devemos ter cuidado com os métodos que usamos para dar às pessoas a certeza de sua salvação. Levante a mão e você está salvo. Escreva no papel e você está salvo. Repita esta oração comigo e você está salvo. Como você pode ter certeza? Ninguém entrará no reino de Deus simplesmente por fazer uma oração, ou por declarar que Jesus é Senhor. Todos os que entrarem, na verdade, declaram que Ele é Senhor, mas dão provas de que Ele é Senhor ao longo da vida. Isso me leva a dizer que o que eu falo sobre Cristo, conheço de Cristo, digo sobre Cristo às pessoas, não é a única prova que preciso buscar. Eu preciso perceber se o meu coração anda à luz do que eu conheço, prego ou ensino. Ele é Senhor, mas nós nos alimentamos da palavra de Deus sempre. Ele é Senhor, Salvador da nossa vida, nós temos prazer na presença dEle, Ele é o nosso Salvador.
o nosso Senhor, nós amamos buscá-lo. Como provamos a salvação ou nos movimentamos do auto-engano para a certeza da salvação, a partir do texto eu posso dizer também que não é tanto ou somente a obra de Deus que dá provas da minha salvação. Antes, é o Deus da obra que diz se sou ou não sou salvo. Muitos farão muitas coisas em nome de Jesus, mas ao final vão ouvir: nunca os conheci. Não somos salvos, irmãos, porque fazemos muito por causa de Cristo. Nós somos salvos pelo muito que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Por vezes nós queremos impressionar a Deus, a fim de que Ele nos salve e derrame sobre nós suas dádivas. Todas as religiões operam assim, exceto o cristianismo bíblico. Nós queremos fazer, comprar, dar, realizar, a fim de ter a certeza no coração de que Ele nos salvará ou nos abençoará. Contudo, o Evangelho não nos permite fazer isso. Tudo o que temos é desnecessário para Ele. Até as nossas melhores obras estão manchadas com o pecado, portanto, não podem ser recebidas por Ele. A única maneira de sermos salvos por Ele e dele é através de Cristo Jesus. E esta salvação, por meio de Cristo, nos confere bênçãos maravilhosas, que estão aqui no nosso texto. Por exemplo, a adoração. Nós gastamos muito tempo fazendo coisas para Deus, quando deveríamos gastar todo o tempo adorando a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. Pastor John Piper diz em seu livro, esqueci o título, irmãos, Alegrem-se os povos, que a nossa primeira missão não é a missão, não é o serviço cristão ou a evangelização, porque num dia futuro, seja breve ou distante, a missão terminará. Quando arrebanhar todos os adoradores de todas as tribos, a nossa missão terá terminado. A adoração, porém, atravessará o tempo e alcançará a eternidade. A missão termina, mas a adoração perdura para sempre, porque foi para esta missão, em primeiro lugar, que Deus nos criou. A obra de Deus não é mais importante do que o Deus da obra. A obra de Deus nunca será melhor do que o Deus da obra. Gastamos muito tempo fazendo. Gastemos tempo com o Deus que fez por nós em Cristo Jesus. Mas sim, o serviço cristão é uma bênção da salvação, prova que acompanha a salvação. Nenhum salvo é inerte. Nenhum salvo vive parado o tempo inteiro pensando apenas em si. Os salvos se engajam com a obra de Deus, com os dons e talentos que receberam do Senhor. Eles amam tornar o nome de Cristo conhecido e desejado entre as nações. Não o fazem para barganhar com Deus as suas bênçãos, o fazem porque já têm todas as bênçãos de Deus em Cristo. Não o fazem para tornar o seu nome famoso, o fazem para tornar o nome de Cristo famoso. Outro dia eu preguei em uma conferência e um senhor de idade se aproximou ao final do culto e me disse: pastor, eu fico imaginando quando você chegar aos 50, como estará pregando. Eu imagino que você será um homem muito famoso. Minha filha Beatriz estava comigo. Quando saímos, ela me disse: pai, pouco importa se o seu nome será famoso. Não existimos por causa disso. Minha filha Beatriz, nós existimos para tornar o nome de Cristo famoso entre as nações. Este texto também nos confere a bênção da segurança, irmãos. Por quê? Porque por vezes nós não amamos
a Cristo como deveríamos amar. E não nos engajamos com a sua obra como deveríamos nos engajar. Essa é a sua vida. É a minha também. Ora amamos mais, ora amamos menos. Ora fazemos mais, ora fazemos menos. E por vezes o inimigo se aproveita destes momentos de fraqueza para acusar o nosso coração, para nos condenar, gerando em nós dúvidas, até mesmo sobre a salvação. Lembremos de uma verdade do Evangelho: não somos salvos por amar de maneira linear e constante o Salvador. Somos salvos porque Ele nos amou de maneira final e definitiva na cruz do Calvário. Não somos salvos por fazer muito e cada vez mais para o Senhor. Nós somos salvos por aquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Mas por vezes este é o nosso dilema. Lembremos deste texto: aos que muito fizeram, o Senhor dirá: vocês fizeram com as forças próprias e para a glória pessoal, eu não os conheço. Porém, aos fracos, aos pecadores, aos que sabem que nada podem fazer para conquistar o Senhor, Ele dirá: eu sempre os conheci em Cristo Jesus. Eu sei que por vezes não gostamos muito das provas, mas elas têm um bom propósito: revelar as nossas deficiências, apontar nosso aprendizado. Com a vida cristã acontece da mesma maneira. Esta mensagem não tem o propósito de acusar você, o objetivo de esmagar você. Esta mensagem tem o propósito de ajudar você a se encontrar no caminho da salvação. A propósito, onde estamos nós no caminho da salvação? Diante desta mensagem, você só tem duas possibilidades como os dois caminhos de Jesus: ou você me odeia, ou você me ama. Ou você fica irritado com o que falei, ou você fica preocupado, pensativo e reflexivo. Talvez pensando: Renan, eu não qualifico diante de todas as provas do nosso texto hoje. Eu estou distante desta, eu não percebo aquela, por vezes eu não sou quem eu deveria ser. O que é que eu lhe digo? Não se desespere. Recentemente, Bia chegou bem triste da escola e com lágrimas nos olhos me contou que tinha tirado sua primeira nota baixa, um 7. Ah, se ela soubesse. Um 7. Pai, o que é que você acha? Eu falei: eu não acho nada, minha filha. Como assim, o senhor não vai ficar chateado? Eu falei: não. Minha filha, ninguém consegue a nota máxima toda vez. Não tem ninguém que faça isso. E outra coisa: você não é amada por mim porque tira boas notas. Você é amada porque eu decidi amá-la e ponto final. Irmãos, ela estava triste, mas ela me deu um abraço gostoso, revelando confiança na minha aprovação, mesmo que não estivesse se aprovando diante da nota que queria. Eu e você não conseguimos a nota máxima sempre. Na vida cristã, na maioria das vezes, estamos mais para baixo do que para cima. Mas que você jamais se esqueça do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que não sejamos aprovados nesta ou naquela prova da caminhada, por causa dele, em Cristo, nós fomos aprovados para sempre. O que é que eu lhe peço? Apesar dos seus pecados, decida entrar pela porta estreita. Se esforce para andar no caminho apertado. Procure no seu coração as duas únicas provas da salvação: fé e arrependimento. E faça de tudo para que boas obras de obediência e louvor acompanhem a sua profissão de fé pública, que não seja apenas verbal, mas seja prática para a glória do Senhor. Assim, muitas vezes ao longo da caminhada, revelaremos e
provaremos que fomos salvos em Cristo Jesus, que somos discípulos de Cristo Jesus. Como é que a salvação acontece? As próximas semanas nós vamos tratar deste assunto, e eu penso que será muito importante para todos nós. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por este texto, pelo ensino dele, pelas sérias implicações que foram colocadas diante dos nossos olhos. Precisamos sim, Senhor, decidir por Cristo. Devemos sim procurar por frutos de salvação. E devemos também nos esforçar para comprovar nossa profissão de fé verbal com uma vida de obediência e de adoração. Não somos quem gostaríamos de ser por vezes. Estamos quase sempre aquém do teu padrão e da tua santidade. Mas não confiamos em nós mesmos, confiamos em Cristo Jesus. Por causa dele, da sua vida perfeita, do seu nascimento virginal, da sua morte substitutiva e da sua ressurreição poderosa, por causa dele, nós temos confiança para entrar diante de ti com ousadia, certos de que fomos recebidos nele e jamais seremos lançados fora. Aplica esta palavra ao nosso coração e nos permita ao longo da semana muitas vezes refletir sobre ela e buscar praticá-la para a glória do teu nome. Nos dá agora um momento de escola bíblica abençoado em tua presença. Usa os nossos queridos professores e nos dê também, Senhor, um domingo em tua presença com os nossos familiares. Em nome de Cristo e para a glória dele nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, o poder e a presença do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós dizemos a uma só voz, amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Em Cristo Jesus tenhamos todos um ótimo domingo.